ninguém avisou. Então, assim, vocês vão me avisando. Por enquanto, tá tudo ok, o microfone? Tá ok, professora. Tudo certo. Professora, Tá. a professora vai... Bom dia. A professora vai deixar gravada essa aula pra gente? Essa aula já está gravada lá no Aprender. Porque a primeira turma, ela já teve essa aula já faz muito tempo. Foi antes das provas. Então Eu não tá, sei porque deu essa diferença, né? Eu sigo o cronograma, mas eu acho que a professora Heloísa precisou trocar essa aula minha e colocar umas aulas dela. Mas essa aula para outra turma já faz muito tempo que eles tiveram. E se for ver, é que não pode contar isso para eles, para vocês vai ser melhor agora, porque como cai na prova, vai ficar mais fresco na cabeça, né? Para vocês. Então, assim, a aula já está gravada lá, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da farmacologia da insuficiência cardíaca crônica. E, ó, esse é o problema. Eu tenho que ir parando para ir aceitando as pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho do tratamento da insuficiência cardíaca crônica. Agora, a gente não vai voltar para o tratamento da insuficiência cardíaca aguda. A gente sabe que o tratamento da insuficiência cardíaca aguda acontece quando o paciente está hospitalizado, quando ele descompensa por algum motivo. Então, não é o objetivo. O objetivo de fazer o tratamento da insuficiência cardíaca aguda é quando vocês já estiverem em contato lá no hospital. Então, quando vocês estiverem com o paciente lá no ambiente hospitalar, é mais fácil abordar o tratamento da insuficiência cardíaca aguda. Então, o que a gente vai falar hoje é o tratamento que é feito em casa, né? Então, nós vamos falar de insuficiência cardíaca crônica. E como material, a professora usou como referência o Goodman, que para mim é referência, né? E para os professores de farmacologia também, da farmacologia, e a diretriz de insuficiência cardíaca. A diretriz de insuficiência cardíaca, a gente continua usando a mais atual, que é a de 2018, de finalzinho de 2018. Então, vale muito a pena vocês lerem também a diretriz. Então, nós sabemos que a insuficiência cardíaca, ela é classificada de acordo com a fração de ejeção. Então, ela pode ser classificada em insuficiência cardíaca preservada, intermediária ou reduzida. Antigamente, não sei se vocês lembram, que era muito comum o termo insuficiência cardíaca diastólica e insuficiência cardíaca sistólica. Hoje em dia, não é correto mais usar esses termos. Então, nós temos essa nova classificação. E nós sabemos que grande parte dos pacientes que são portadores de insuficiência cardíaca, eles se enquadram nessa faixa aqui, de insuficiência cardíaca reduzida, que era a antiga insuficiência cardíaca sistólica. O que está acontecendo aqui? Aqui, o débito cardíaco do paciente está baixo. Então, nós vamos usar drogas na tentativa de restaurar esse débito cardíaco. Por quê? Porque quando o débito cardíaco está baixo, o paciente ele acaba tornando-se muito sintomático. Ele tem falta de ar, né? Ele tem todos os sintomas característicos, ele apresenta edema, então ele apresenta muitos sintomas. Vocês vão ver hoje que a base do tratamento são drogas para aumentar a sobrevida e para reduzir os sintomas da doença, para proporcionar uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. Então, a gente sempre vai pensar em drogas que aumentam a sobrevida e que também reduz os sintomas do paciente. A professora Luciane já deve ter falado para vocês da classificação de NIRA, que ainda continua sendo os termos mais usados, que é de acordo com a dispneia do paciente. Dispneia, falta de ar. Então, nós temos a classificação que vai de 1 a 4. Nós vamos usar muito essa classificação hoje para falar das medicações. Então, conforme o paciente vai avançando as classificações, a expectativa de vida dele vai sendo mais curta. Então, qual que é o objetivo de vocês? Estabilizar esse paciente para que a doença não progrida, porque conforme a doença vai progredindo,
né, a expectativa de vida desse paciente vai se encurtando. E nós temos também a classificação estrutural, que é de acordo com o estágio da doença. Na classificação estrutural, é muito levado em consideração a lesão cardíaca. Embora seja importante também essa classificação, a gente acaba usando mais a classificação de NIRA aqui para a gente abordar o tratamento farmacológico. Vejam bem, eu falei das medicações mais básicas. Na diretriz, vocês vão encontrar outras medicações, outros medicamentos que também são usados no paciente para insuficiência cardíaca. Mas o que a professora abordou aqui nessa aula são as medicações mais comuns e que fazem a base do tratamento da insuficiência cardíaca crônica. Então, primeira coisa que vocês vão entender, não esqueçam disso, tá? Prestem atenção. A base do tratamento é usar IECA e beta-bloqueador. Então, aqui, o enfoque é diferente do enfoque de hipertensão. É diferente tratar a insuficiência cardíaca em relação à hipertensão. O que eu falo para vocês de hipertensão? Hipertensão é doença que compromete o quê? Falam para mim. Vasos. A insuficiência cardíaca já comprometeu o coração. Então, o que leva à insuficiência cardíaca? Possivelmente uma hipertensão não controlada ao longo do tempo, levou a uma hipertrofia desse ventrículo, e aí a parede desse ventrículo vai ficando mais rígida, mais espessa, dificultando a sua contratilidade. Só um minutinho, gente. Então, que um aluno estava pedindo para entrar. O que eu estava falando mesmo, que me deu um branco aqui agora? Sobre como ocorre como a hipertensão vai remodelando o coração para fazer a insuficiência. Perfeito. Então, olha só. Uma hipertensão não controlada, e vocês sabiam que às vezes o paciente é hipertenso por muitos anos, e ele não sabe que ele é hipertenso. Às vezes a hipertensão é assintomática a alguns pacientes. Por isso que todos nós devemos, pelo menos uma vez por ano, frequentar o cardiologista. Nossa, professora, até nós que temos que temos 21, 20 anos, até vocês, né? Então, todos nós devemos frequentar, pelo menos uma vez por ano, o cardiologista. Porque nós podemos ter uma hipertensão, e essa hipertensão não controlada ao longo dos anos, ela pode comprometer, sim, o coração. Por quê? Porque vai levando a hipertrofia desse ventrículo, e quanto mais hipertrofia, a parede desse ventrículo vai ficando mais rígida, mais espessa, dificultando a contratilidade. Então, coloquei aqui as drogas mais básicas, né, para o tratamento da insuficiência cardíaca, e vamos falar um pouquinho de cada uma. Então, primeiramente, nós vamos falar do IECA. Quem que eu falei que é a base? Que é a base do tratamento, além do IECA. Quem que vai acompanhar ele em todas as classificações funcionais? Beta-bloqueador. Beta-bloqueador. Então, se eu der um caso na prova e pedir para vocês indicarem as medicações e também colocarem as medicações e falarem o mecanismo de ação, vocês sabem já que vocês não podem esquecer do beta-bloqueador e do IECA. Então, já é uma dica bastante importante. Não podemos esquecer, porque faz parte do esquema básico do tratamento da insuficiência cardíaca. Então, pessoal, se a gente for avaliar aqui, né, o IECA, ele vai atuar no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o que o IECA vai fazer? Vamos recordar
concordar. Como foi um print do Goodman, a figurinha não ficou tão bonitinha, mas dá perfeitamente para a gente entender. O IECA, ele vai agir aqui. Quando esse ponteiro faz isso, risca tudo, ou é falta de coordenação da professora. Mas acho que é meio normal esse ponteiro riscar. Então, ó, o IECA, deixa riscado aqui, é só para a gente entender que ele vai inibir a ECA, tá? Então, inibiu a ECA. Se ele inibiu a ECA, o que vai acontecer com a formação da angiotensina 2? Vai diminuir. Então, isso aí não é novidade para nós. Falam para mim exemplos de inibidores da ECA. Sexto termo já tem que saber na ponta da língua. Quais são os exemplos? Captopril. Captopril, muito bem. Enalapril, lisinopril, ramipril. Então, são exemplos de inibidores da ECA. Então, os inibidores da ECA inibem a ECA e diminuem a formação da angiotensina 2. O que acontece? A angiotensina 2, ela tem ação em diversos tecidos e órgãos. No vaso, ela é o mais potente vasoconstritor. No coração, ela contribui para a hipertrofia. Então, quando eu tenho uma formação maior, né, além do fisiológico da angiotensina 2, um sistema renina-angiotensina-aldosterona mais exacerbado, eu tenho uma formação maior, excessiva da angiotensina 2. E essa angiotensina 2 vai contribuir para a hipertrofia ventricular. Além disso, a angiotensina 2, ela estimula a liberação de aldosterona. A aldosterona, lá no coração, ela vai aumentar a síntese e o depósito de colágeno, que também contribui para a hipertrofia. Então, agora a gente vai voltar sempre para o coração, já que nós estamos falando de insuficiência cardíaca. Então, quando a gente usa inibidor da ECA, ele inibe a ECA e ele diminui a formação da angiotensina 2. Consequentemente, está diminuindo também a liberação de aldosterona. E aí, diminui essa hipertrofia ventricular. O que acontece? Quando a gente usa inibidor da ECA, nós podemos falar que ele impede o remodelamento cardíaco, porque tudo que contribui para a hipertrofia ventricular promove remodelamento cardíaco. E remodelamento cardíaco não é bom para quem tem insuficiência cardíaca. Porque quanto maior o remodelamento, eu vou avançando as classificações funcionais. E o importante é você estabilizar o paciente. Então, quando a gente usa inibidor da ECA, ele aumenta a sobrevida dos pacientes, ele estabiliza melhor os sintomas, além de ter uma ação antipertensiva muito boa. Então, o inibidor da ECA é muito bem-vindo para quem tem insuficiência cardíaca. Um outro efeito adicional que tem os inibidores da ECA é que quando a gente inibe a ECA, a gente tem um acúmulo de angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai favorecer a formação da angiotensina 1,7, que faz vasodilatação. Então, essa angiotensina 1,7 faz vasodilatação. Ela é um vasodilatador. São ações secundárias dos inibidores da ECA. Então, essas ações secundárias, elas são importantes também. Porque o que acontece, pessoal? O paciente que é portador de insuficiência cardíaca, ele tem um predomínio de substâncias vasoconstritoras. É um desequilíbrio fisiológico que ele tem. Então, ele tem muitas substâncias que acabam fazendo vasoconstrição. Quanto mais substâncias que eu tenho que faz vasodilatação, eu acabo contribuindo bastante para esse paciente. Então, isso é muito bom. Então, aqui, ó, o acúmulo de angiotensina 1 vai favorecer a formação de angiotensina 1,7, que faz vasodilatação. Além disso, o que é muito bom também para quem tem insuficiência cardíaca, é que os inibidores da ECA, eles levam ao acúmulo de bradicinina. Vocês lembram desse efeito que eu já falei para vocês na aula de hipertensão? Do acúmulo de bradicinina? Que é o causador de tosse seca lá nos alvéolos pulmonares?
Então, a ECA, além dela converter angiotensina 1 em angiotensina 2, ela também tem a função de degradar a bradicinina. Quando a gente usa inibidor da ECA, a gente vai ter um aumento de bradicinina. E um aumento de bradicinina nos vasos faz vasodilatação, estimula a liberação de prostaglandinas, estimula a liberação de óxido nítrico. Então, são substâncias vasodilatadoras. E produzir substâncias vasodilatadoras em um paciente portador de insuficiência cardíaca é muito importante. Então, os inibidores da ECA, eles são importantes para o tratamento, tanto para as ações primárias como para as ações secundárias. Vocês compreenderam isso? Sim. Então, tá. Aí vocês podem falar para mim, professor, e o BRA? O BRA, que são os bloqueadores de receptores de angiotensina, eles bloqueiam o receptor AT1, que é a losartana, a valsartana, ou mesartana. Se bloqueia o receptor AT1, que é o receptor que a angiotensina 2 tem maior afinidade, a angiotensina 2, ela não vai se ligar totalmente no receptor AT1, porque grande parte dos receptores vão estar bloqueados. E aí eu tenho a angiotensina 2 livre. Essa angiotensina 2 livre, parte dela vai se ligar no receptor AT2, que faz vasodilatação, essa ligação. E o que sobra aqui, nós temos a ação da ECA2, que é um outro subtipo de ECA, que vai transformar a angiotensina 2 em angiotensina 1,7, que faz vasodilatação. Então, se a gente for colocar na balança, os BRAs, eles também têm ações secundárias que fazem vasodilatação, porque essa angiotensina 2 que sobra vai se ligar no receptor AT2 e também pode ser transformada em angiotensina 1,7 por ação da ECA2. Vocês já escutaram falar que o COVID tem afinidade por essa ECA2? Não. Pessoal, olha que interessante, que legal. Como eles se ligam muito nessa enzima, eles acabam auxiliando essa transformação. A gente acaba formando mais. Vocês acham que quem tem COVID vai ter vasoconstrição ou vasodilatação? Vasodilatação. Vasodilatação, a tendência é cair a pressão, por isso que às vezes o paciente desmaia, tá? E por isso que quando o paciente é sedado, muitas vezes ele tem que usar drogas vasoativas para restaurar essa pressão, como a noradrenalina. Então, o COVID acontece vasodilatação, é uma queda da pressão. Mas tudo bem, o que eu quero falar para vocês é que, na verdade, tanto o IECA como o BRA, eles podem ser usados no tratamento da insuficiência cardíaca, não só podem como devem. Só que a gente tem que escolher entre um ou outro, porque os dois a gente não pode associar. Não é verdade, pessoal? Não podemos associar IECA com BRA, é proscrito, reduz muito a taxa de filtração glomerular, isso não pode. Então, a gente tem que optar por um ou por outro. Por que que o IECA, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, ele ganha um pouquinho essa briga? Porque o IECA é o único que faz acumular bradicinina. Então, por conta dessa ação secundária, por conta do acúmulo de bradicinina, na insuficiência cardíaca, o IECA acaba saindo um pouquinho na frente em relação aos BRAs. Compreenderam isso? Professor, Mas, oi? eu preciso saber, tipo assim, qual ação é primária e qual vai ser secundária? Precisa saber todas as ações primárias e secundárias, desde o quinto termo já isso. Sim, mas eu preciso saber diferenciar qual é primária e qual é secundária. Precisa. É fácil, vou ajudar vocês, tá? O que é a ação primária? A ação primária é quando a gente mexe só na angiotensina 2. Então, do IECA, inibe a ECA, diminui a formação da angiotensina 2. Acaba diminuindo todos os efeitos fisiológicos dela. Do BRA, como você está bloqueando o receptor AT1, você está diminuindo a ação da angiotensina 2 também, porque ela quase não se liga mais nesse receptor. Isso é ação primária, correto? Que é o mecanismo de ação principal.
O que é ação secundária? É aquilo que é adicional. Então, a ação secundária vai ser o acúmulo de angiotensina 7 e o acúmulo de bradicinina pelos IECAS. E pelos BRAS, vai ser a ligação da angiotensina 2 no receptor AT2 e a formação de angiotensina 7. Ficou claro agora? Sim, obrigada. Imagina. Bom, então, se a gente for ver, tanto IECA como BRA aumenta a sobrevida do paciente, porque os dois estão impedindo o remodelamento cardíaco. Mas o IECA, e apenas para insuficiência cardíaca, não vão confundir, porque para hipertensão pode ser qualquer um, na hipertensão não tem um que é melhor que o outro, os dois são bons, mas hoje a gente está falando de insuficiência cardíaca. Apenas para insuficiência cardíaca, os IECAS, eles passam um pouquinho à frente por conta dessa ação secundária, que é acumular bradicinina. Coloquei as doses de todos os IECAS. Ó, vocês vão ter que decorar uma por uma, combinado? Ou não combinado? Claro que não. Claro, pessoal, só um minutinho. É brincadeira, tá? Não vai ter que decorar a dose agora, não. É só para descontrair. Que susto. Levaram um susto? É bom que acorda agora. Já não acordaram com esse susto? Então, é claro que não, gente. Se vocês perguntarem para mim, nem eu sei todas as doses certinho, dose inicial, dose alvo. Eu sei, assim, dos principais. Mas é claro que eu não vou cobrar isso de vocês. O que eu quero que vocês guardam é o seguinte, que captopril e enalapril é IECA, isso a gente não pode confundir. Quem quebrar. Então, sexto termo, já não dou essa colher de chá para vocês. A gente tem que saber diferenciar quem que é IECA e quem quebrar. E isso é importante. Agora, doses, não. O que a gente tem que saber é que nós devemos iniciar o tratamento com doses baixas, sempre, para evitar uma vasodilatação intensa, para evitar a queda acentuada da pressão. Desculpa que alguém queria me perguntar. Pode perguntar. Quem falou, prof? Quem falou? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Eu acho que não, prof. Eu escutei, não? Eu não escutei, não. Então tá bom. Então vamos lá. Então assustaram a hora que eu falei que tinha que saber as doses? Mas não, né, pessoal? Ainda não. Então, sempre vocês devem introduzir em doses baixas para evitar hipotensão, para evitar hipercalemia e para evitar uma piora da função renal. Então, agora, o que é muito importante para vocês é vocês conhecerem as drogas que vai poupar potássio e as drogas que vão depletar potássio. Por quê? O que acontece? O potássio alterado gera arritmias no paciente e pode levar a uma parada cardíaca. Tanto a hipercalemia como a hipocalemia pode levar a uma parada cardíaca e o paciente pode vir a óbito. Então, o potássio é um exame que vocês devem solicitar na rotina para acompanhamento quando o paciente faz tratamento da insuficiência cardíaca. Isso é muito importante para vocês, porque tem drogas que alteram esse potássio. Então, o potássio vai ser um exame de rotina. E nós temos que lembrar que tanto o IECA como o BRA, eles podem poupar potássio, porque eles diminuem a liberação de aldosterona. E o que a aldosterona faz? Fisiologicamente, ela é responsável pela reabsorção de sódio e água e depleção de potássio. Então, quando a gente usa drogas que vai diminuir a liberação de aldosterona, eu posso ter uma hipercalemia. Pode acontecer. Então, tanto o IECA como o BRA, eles podem alterar o potássio. Quando a gente vai usar BRA?
quando o paciente for intolerante aos inibidores da ECA. Então, quando o paciente ele for intolerante aos inibidores da ECA, vocês podem usar BRA como droga alternativa. Em que momento que ele pode se tornar intolerante? Quando ele tiver tosse seca persistente, porque essa tosse é um efeito colateral restrito aos inibidores da ECA. Apenas os inibidores da ECA que levam ao acúmulo de bradicinina. E nós sabemos que o acúmulo de bradicinina nos alvéolos pulmonares pode gerar a tosse. Se essa tosse for muito persistente, for uma tosse incomodativa, tem que trocar a medicação. Aí uma alternativa que também impede remodelamento, que também aumenta a sobrevida do paciente, são os BRAs. Um outro efeito, quando o paciente tem angioedema, que é aquela reação de hipersensibilidade. Então, quando o paciente tem angioedema usando IECA, uma alternativa são os BRAs. Existem algumas situações que têm contraindicação absoluta aos IECAs e aos BRAs. Então, potássio maior que 5,5, você não pode usar IECA ou BRA, porque eles compartilham desse efeito colateral, eles vão aumentar ainda mais esse potássio. Professora, mas eles aumentam a sobrevida do paciente. Sim, mas aí o risco ele se torna maior que o benefício. A creatinina maior que 3,5, como eu já ensinei para vocês na aula de hipertensão, IECA ou BRA reduz taxa de filtração glomerular e pode piorar muito a função renal. Então, quando a creatinina for maior que 3,5 ou clearance menor que 20, é contraindicação absoluta o uso de IECA ou BRA. Então, vamos pensar. Coloquei um paciente lá na prova, classificação funcional 2. O que você iria prescrever até agora? Se fosse a nossa prova. IECA e beta bloqueador. Isso. Aí, se eu perguntasse, por que você está usando IECA? O que vocês iriam responder para a professora? Por que, Ana? Ou Laura? Porque ele tem efeito vasodilatador e diminui a remodelação cardíaca. Muito bem, porque ele tem um efeito vasodilatador, tanto por conta das ações primárias, como por conta das ações secundárias, é isso mesmo. E porque ele impede o remodelamento cardíaco, e porque ele aumenta a sobrevida do paciente. E por que a gente prefere o IECA em relação aos BRAs? Por causa da questão da bradicinina. Por conta da bradicinina, porque ele acumula bradicinina, a bradicinina vai estimular a liberação de prostaglandinas e de óxido nítrico, então essa vasodilatação ela acaba sendo mais intensa, mais importante. E o que eu quero nesse paciente são substâncias que têm ação vasodilatadora. Muito bem, pessoal, estou gostando de ver. Quando que a gente não pode, em hipótese alguma, usar IECA ou BRA? Potássio maior que potássio maior que 5,5. 5,5, creatinina maior que o benefício. Muito bem. Então, o IECA é muito importante aí para o nosso tratamento e vocês compreenderam bem isso. Agora, a gente já vai falar do beta-bloqueador. Vamos falar primeiro das duas classes básicas, das mais importantes. Tadinho dos beta-bloqueadores na hipertensão, né, pessoal? O professor acabava deixando ele como secundário. Só que eu falava para vocês que, em algumas condições, os beta-bloqueadores, eles se tornavam bastante importantes. E uma das condições que eu falava para vocês era a insuficiência cardíaca. Pessoal, a insuficiência cardíaca é a única patologia que vai selecionar beta-bloqueador. Nas outras patologias, eu posso usar qualquer um. Na insuficiência cardíaca, ela é mais chatinha. Por quê? Porque é uma doença mais grave, que coloca em risco a vida do paciente. Então, a gente vai selecionar 4 beta-bloqueadores.
Cuidado, porque vocês erram isso na prova. Não adianta prescrever atenolol, não adianta prescrever propranolol, porque não é permitido na insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, a gente vai ter que usar esses 4 aqui. Então, quem que é de terceira geração? Vamos ver se vocês lembram. Carvedilol. Carvedilol e nebivolol. E quem que é de segunda? Bisoprolol e metoprolol. Então, eu tenho 2 beta-bloqueadores de segunda geração, né? E 2 de terceira. Então, eu posso usar qualquer um desses 4. Por que é selecionado esses 4? Porque a ação cardíaca desses beta-bloqueadores é mais importante, né? Eles têm uma ação cardíaca melhor. Isso foi comprovado através de estudos. E aí, o que fazem os beta-bloqueadores? Qual que é o mecanismo comum para todos os beta-bloqueadores? É bloquear receptor beta-1. Então, todos os beta-bloqueadores, independente da geração, acabam bloqueando receptores beta-1. Se vocês observarem o metoprolol, na insuficiência cardíaca tem que ser o succinato, porque o succinato ele tem maior biodisponibilidade em relação ao tartarato de metoprolol, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem que usar o succinato. Vamos lá. Os beta-bloqueadores, eles são muito importantes. E aí, lembrando daquela situação que eu falei no comecinho da aula, como que está a fração de ejeção em um paciente portador de insuficiência cardíaca? Na grande maioria dos pacientes, como que está essa fração de ejeção? Diminuída. Diminuída. O que o beta-bloqueador faz quando bloqueia o receptor beta-1 no coração? Diminui a frequência. Diminui a frequência, que é o efeito cronotrópico negativo. E a contratibilidade. E diminui a contratilidade, que é um efeito inotrópico negativo. O que vocês acharam de bom até agora? Se ele tem um efeito inotrópico negativo. Que poupa o coração, né? Mas espera aí, coitado, esse débito cardíaco já está baixo. Você vai usar uma medicação que vai reduzir ainda mais esse débito? Mesmo poupando o coração? Tá certo que você falou, poupa o coração. Mas você vai reduzir mais ainda o débito, que já está baixo. Verdade. Vocês concordam comigo? Vamos pensar aqui. E agora? O coração vai ter mais tempo de mentir para conseguir um maior volume? Tá certo também isso. Tudo que você está falando tá certo. Hipotensão, professora? Hã? Hipotensão? A hipotensão não é bom, né? O bom é deixar a pressão normal. Hipotensão você não quer, porque a hipotensão está indicando baixa perfusão. Mas o que eu estou querendo dizer é que a professora está enchendo tanta bola do beta-bloqueador, e, na verdade, ele vai reduzir ainda mais um débito que já está reduzido. Por mais que os efeitos que o efeito cronotrópico negativo traz esses benefícios que vocês estão falando, de poupar o coração, de melhorar o enchimento, que está certo, a gente vai reduzir o débito, e esse débito cardíaco já está baixo. Então, a princípio, isso não é bom, gente. Não é bom, é prejudicial. E aí, um gráfico que eu acho muito didático, tá? E eu sempre uso, e esse gráfico é antigo, mas a professora sempre vai usar ele, porque eu acho ele muito didático, tá? Ai, professor, esse gráfico já faz uns 10 anos na sua aula, vai ficar mais uns 20 até mudar a concepção do beta-bloqueador. Ele foi retirado do Goodman e ele é muito didático, até o próprio Goodman usa esse gráfico. Então, aqui mostra um estudo, um metoprolol, que é um beta-bloqueador que pode ser usado na insuficiência cardíaca. Nas barrinhas azuis, o paciente não usava beta-bloqueador no seu tratamento.
Em linhas tracejadas, foi introduzido o beta-bloqueador. E aqui está mostrando a fração de ejeção, ó. A fração de ejeção ventricular, né, no ventrículo esquerdo. Como que ficou a fração de ejeção no primeiro dia que o paciente usou o beta-bloqueador? Olha aqui. Como que ficou? Reduzida. Reduzida. Isso é bom? Não, não é bom. Podem chegar a essa conclusão. Passou um mês. Melhorou? Melhorou, mas não tá bom ainda. Passou 3 meses. Melhorou bastante. O que vocês concluem com esse gráfico? Agora a gente pode errar, não tem problema. Que ele piora para depois melhorar. Ele piora para depois melhorar. Perfeito. Então, a princípio, no início do tratamento, o efeito é prejudicial. Posteriormente, após 3 meses, que a gente vai começar a ver um efeito benéfico. E tem pacientes que só vai aumentar a fração de ejeção depois de 1 ano. Então, nós temos uma variação de 3 a 12 meses. É uma variação grande, uma variação até ampla. Então, agora a gente vai entender. Pessoal, o que vocês já compreenderam, que o efeito benéfico do beta-bloqueador, ele só acontece a longo prazo. Ficou claro isso para vocês, né? A curto prazo não é bom. Então, por que a curto prazo não é bom? Porque a curto prazo prevalece o efeito inotrópico negativo. Está reduzindo ainda mais um débito que já está baixo. Por que será que isso vai aumentando com o passar do tempo? Então, o que os pesquisadores demonstraram? Porque no passado, nem usava beta-bloqueador para insuficiência cardíaca. E, de repente, ele vira, nossa, o herói, né, da insuficiência cardíaca. Antes ele era o vilão, agora ele é o herói. É bem assim. Então, acontece o seguinte, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele acaba tendo um excesso na produção das catecolaminas, de noradrenalina, de adrenalina. Então, essa produção acentuada dessas catecolaminas, elas acontecem para manter o débito cardíaco. Então, você concorda comigo que o organismo desse paciente está em desequilíbrio? Então, esse excesso de catecolaminas acontece para manter o débito cardíaco. Só que tudo que é em excesso não faz mal? Não é isso, pessoal? Excesso de comida, excesso de álcool, excesso de cigarro, né? Tudo que é em excesso faz mal. Então, o excesso de catecolaminas, lá no coração, quando se liga a receptor beta-1, vai levar a uma toxicidade cardíaca, leva à apoptose dos miócitos cardíacos. O que é efeito apoptótico? O que é apoptose? Morte celular programada. Morte celular programada. E aonde tem morte celular? Eu vou ter um buraco lá. O que tem que ter ali para tampar esse buraco? Fibrose. Uma fibrose. E a fibrose, ela está contribuindo para quê? Fibrose é mole ou é rígida? É dura? É rígida. É rígida. Então, contribui para o remodelamento. Então, esse efeito tóxico dessas catecolaminas, esse excesso de catecolaminas, leva a essa fibrose, que vai contribuir para o remodelamento. Quando a gente está usando o beta-bloqueador, o que acontece? Ele está bloqueando a ligação dessas catecolaminas lá no miocárdio. Então, ele está evitando essa toxicidade, está evitando, né, esse efeito apoptótico. Consequentemente, está impedindo o remodelamento. Isso é bom, isso é benéfico, isso é positivo. E, além disso, como vocês falaram no início, a gente vai ter o efeito cronotrópico negativo, que vai poupar o coração de um esforço cardíaco,
e que vai melhorar o enchimento das coronárias. Porque quando a gente reduz a frequência cardíaca, aumenta o tempo de diástole, melhora o enchimento das coronárias. Entenderam isso? Sim. Então, vamos pensar que a professora Renata tem insuficiência cardíaca e, de repente, eu descompenso. Descompensei, passei um estresse muito grande e descompensei. Ou a professora pegou Covid e descompensou. E aí tem que ser hospitalizada. Aí, lá no hospital, eles observam que eu não usava beta-bloqueador. Vocês acham que lá no hospital é o momento de introduzir o beta-bloqueador? Acho que não. Não. Primeiro que eu estou descompensada. Segundo que a curto prazo não vai ter efeito benéfico nenhum. Né? A gente vai introduzir a hora que o paciente está estabilizado. E se a professora Renata já usava o beta-bloqueador? E descompensou? Diminui a dose? Ou às vezes até mantém, gente. Porque se eu já usava, eu já estou aqui, ó, nesse efeito benéfico. A gente só diminui a dose se a pressão estiver baixa. Mas por conta da pressão. Mas esse beta-bloqueador já atingiu aqui esse efeito benéfico, já passou aquele período crítico. Então, se eu já usava, continuo usando. Certinho? Entenderam, então? E se a professora Renata é asmática? Vocês vão prescrever beta-bloqueador num paciente asmático com insuficiência cardíaca? Sim ou não? Vão, claro que vão. Porque aumenta a sobrevida, o efeito é muito bom. Só que aí você prefere sempre um seletivo e nunca usa em doses muito altas. Porque o problema do beta-bloqueador é perder a seletividade em doses mais altas no paciente asmático ou DPO-cítico. Então, como eu estou falando, né, eu estou enchendo a bola do beta-bloqueador, como eu estou dizendo que aumenta a sobrevida, vocês vão prescrever no paciente asmático sim, tá? Vão prescrever sim, porque o efeito, ele é benéfico, ele é maior que o risco. Combinado? Tudo bem? Sim. Então, tá bom. E essa bonitinha aqui, a espironolactona? A espironolactona, ela é um antagonista de aldosterona. Vocês aprenderam lá na aula de diuréticos que vocês tiveram lá no 5º termo. Então, nós sabemos que o receptor mineralocorticoide é um receptor que tem muita afinidade para aldosterona. Aonde que está localizado principalmente esses receptores? Vocês lembram? Lá no final do túbulo contorcido distal e início do ducto coletor. Então, a gente tem os receptores mineralocorticoides que têm afinidade para aldosterona. O que a aldosterona faz? O que é fisiológico ela fazer? Além de reabsorver sódio e água e depletar o potássio, o que ela faz? O que ela faz? A aldosterona no coração aumenta a síntese e o depósito de colágeno, que contribui para o remodelamento cardíaco. Então, agora a espironolactona, ela entra como droga obrigatória a partir de pacientes com classificação funcional 2. Então, paciente com classificação funcional 2, 3 e 4, da NIRA, que é aquela classificação que se baseia nos sintomas do paciente, na dispneia, é obrigatório o uso de espironolactona a partir da classificação funcional 2. Por que é obrigatório? Porque ela aumenta a sobrevida dos pacientes, porque impede a ação da aldosterona lá no coração, e a aldosterona contribui para a hipertrofia, para o remodelamento cardíaco.
Só que o problema é que a aldosterona é um poupador de potássio. Então, a aldosterona não, desculpa, a espironolactona, né? A aldosterona, na verdade, é o contrário, ela depleta o potássio. Então, a espironolactona, ela faz o contrário, ela é antagonista de aldosterona. Então, ela poupa potássio. O que vocês devem fazer? Acompanhar a dosagem de potássio. E isso eu quero que vocês guardem. Essa dose agora é verdade, tá? Para ação cardíaca, a gente usa a dose máxima de 50 miligramas da espironolactona. Então, uma dose só é tranquilo de guardar. Por que a professora está falando isso? Porque existem outras indicações da espironolactona, como, por exemplo, um paciente que está com acne, né, às vezes o dermato prescreve. Então, assim, a gente tem outras indicações da espironolactona. Para ação cardíaca é comprovado que é até 50 miligramas, tá, pessoal? Então, até 50 miligramas. E o que eu devo fazer quando a gente usa a espironolactona? Quem que eu devo dosar frequentemente? Quem que eu vou dosar frequentemente? Potássio? Potássio. Pessoal, então vamos brincar um pouquinho. Se eu coloco um paciente classificação funcional 3, quem que vocês iriam prescrever até agora? IECA, beta, bloqueador e o espironolactona. E espironolactona, não é espirolactona. Pelo amor de Deus, cuidado, porque às vezes a gente vai no médico e até o médico fala espirolactona. E aí a gente tem que ver que às vezes o nosso paciente ele sabe o nome correto, né? E isso não soa bem, vamos falar o nome correto. Quem que poupa potássio aí no nosso esquema? Esse esquema que vocês mesmos indicou. Quem que está poupando potássio? O IECA, que é um efeito colateral dos IECAs ou dos BRAS, e a espironolactona. Então, vamos conhecer os efeitos colaterais, viu, pessoal? É importante conhecer esses efeitos colaterais. Nós temos que conhecer. Então, até agora, nós temos 2 poupadores de potássio no esquema terapêutico. Ô, prof, então eu vou usar até 50 miligramas, não é necessário que eu inicie com isso, certo? Certo, ótima pergunta. Você não vai iniciar com 50. É uma dose muito alta para ação cardíaca. Você não deve iniciar com 50. Você vai iniciar com doses menores. 16,5, 25. Aí, se necessário, você vai aumentando. Por que você já não pode iniciar de cara com 50? Por conta desse efeito colateral. Porque senão o paciente pode ter hipercalemia. E o que pode acontecer quando o paciente tem hipercalemia? Ou hipocalemia? O que pode acontecer? Arritmias. Arritmias cardíacas, e esse paciente pode vir a óbito. Tá? O paciente pode vir a óbito. Então, muito cuidado com isso. Muito bem. E agora, o que vocês acharam dessa associação aqui da professora? Gostaram, não gostaram? Não, tá errado, não tá? Não pode associar. Errado. Não posso associar os 3. Gente, até porque são 3 poupadores de potássio. Além de não poder associar IECA com BRA, que isso nós já sabemos, né? Então, além disso aqui, não podemos isso, a gente não vai associar 3 poupadores de potássio. Mas eu posso associar IECA com espironolactona? Esse com esse, pode?
Sim. Pode. Ou BRA com a espironolactona. O que não pode é os 3. Mas IECA com espironolactona ou BRA com espironolactona, pode. E deve, na verdade, dependendo da classificação funcional do paciente. Correto? Pessoal, vocês têm dúvida? A gente vai parando, falando devagarzinho, para ficar bem esclarecido. Então, todas as drogas que a gente estudou até agora, vocês podem perceber que ela aumenta a sobrevida do paciente, que ela estabiliza, mas nós estudamos drogas que poupam potássio. Então, por isso que acompanhar a dosagem de potássio é sempre importante. Agora, a gente vai estudar um outro diurético, que é o diurético de alça. Então, o diurético de alça, representado aqui pela furosemida, né? Famoso Lasix, o nome comercial. Ele é muito usado em paciente com insuficiência cardíaca. Por que a professora escreveu aqui classes funcionais mais avançadas? Não significa que eu vou usar apenas em classes funcionais mais avançadas. É que a furosemida você vai indicar todas as vezes que o paciente tiver edema. Então, na verdade, você só indica esse diurético se o paciente tiver algum grau de congestão. É que quando ele já está com classes funcionais mais avançadas, geralmente ele já vai estar com congestão, que faz parte da fisiopatogenia da insuficiência cardíaca. Ah, professora, mas se eu pego um paciente classificação funcional 2 que tem edema, pode indicar a furosemida. Por que a furosemida é o mais indicado? Porque a furosemida é o que tem potência diurética mais acentuada. Então, a furosemida, ela vai atuar aqui na alça de Henle, aqui a alça, né? E ela atua na porção mais gordinha. Tudo isso aqui é a alça de Henle, ó. E ela vai atuar nessa porção mais gordinha. Então, isso é muito pedido em provas para vocês. Não é só prova de farmaco, qualquer outra prova que vocês vão fazer. Então, se eles perguntarem, o local de ação da furosemida é na alça de Henle, no segmento espesso ascendente, é o que está subindo. E lembra sempre que é a porção mais gordinha. Ela acaba inibindo a bomba sódio-potássio 2-cloro. E a ação diurética da furosemida é a mais intensa que tem. É o melhor diurético que nós temos em relação aos outros diuréticos. Lembra que para hipertensão a gente usava os tiazídicos? A hidroclorotiazida, a indapamida, a clortalidona, que atuava aqui no túbulo contorcido distal. Agora, para insuficiência cardíaca, a gente vai usar a furosemida por conta da potência diurética ser melhor. Só que quando a gente usa a furosemida, nós temos que lembrar dos efeitos colaterais dela. Ah, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar. Os efeitos colaterais. Hipocalemia. Ela depleta potássio. São os mesmos efeitos dos tiazídicos. Pode alterar o perfil lipídico, pode alterar os níveis de glicose. A longo prazo pode aumentar o ácido úrico. Então, são os efeitos colaterais típicos de diuréticos. Peraí, agora tem uma classe que faz hipocalemia. De certa forma, é até bom. Por quê? Porque a gente acaba dando, né, levando a um equilíbrio desse potássio. Porque nós já estávamos usando duas classes que são poupadoras de potássio. Bom, a furosemida, ela aumenta a sobrevida? O que vocês acham? Não. Porque, pessoal, o que aumenta a sobrevida é apenas drogas que fazem, que ajudam no remodelamento. Sabe o que eu ia pedir para vocês? Quem está com o microfone aberto, para fechar, porque às vezes dá interferência aqui para mim. Tá?
Isso. E aí abre na hora que quer perguntar. Então, assim, a furosemida, vocês vão usar porque ela estabiliza o paciente, ela deixa o paciente menos sintomático. Então, ela ajuda nos sintomas, mas ela não aumenta a sobrevida. Professora, então eu só posso usar ela na emergência, né? Não, vai usar no tratamento padrão. Você pode usar na emergência quando descompensa, tá certo o que você falou, mas vai usar em casa, que é o Lasix, é o comprimidinho. E quando que você usa a furosemida? Em que situação? Então, a professora colocou lá um paciente, classificação funcional 3, que tem edema. O que você vai prescrever até agora? Falam para mim. Tô esperando, tá? Furosemida pode ser indicada. Hã? A furosemida, ela é usada no edema também, não é? É usado quando o paciente tem edema, na verdade, é a droga de escolha. Mas, além da furosemida, o que você está indicando para o paciente que você já teve na aula de hoje? IECA, beta-bloqueador. IECA, beta-bloqueador. Tem mais coisa, Laura? Pironolactona. Pironolactona. Então, vamos pensar o seguinte. A Tainá tá aí? Eu? É. Tainá, vamos fazer uma brincadeirinha agora. Posso usar seu nome? Pode, ficar à vontade. Então, você tem insuficiência cardíaca, tá, Tainá? Tá bom. A Laura também, tá, Laura? Tá bom, prof. Sua irmã tá aí? Sim. Também tá? Lívia, você também tem. Já que é gêmeas, tem que compartilhar das alegrias e das doenças, né? Bom, e aí, os três têm, a Tainá, a Lívia e a Laura. Aí, a Amanda, ela foi fazer uma dosagem de potássio, tá, Amanda? Nas meninas. E na Laura, o potássio estava normal. Na Lívia, o potássio estava alto. E na Tainá, o potássio estava baixo. Com o mesmo esquema terapêutico. Vocês acham que isso é possível? Então, eu coloquei 3 situações diferentes. As 3 alunas portadoras de insuficiência cardíaca. Na Laura, o potássio estava normal, agora eu já até nem lembro mais das situações. O seu era normal, né, Laura? Sim, prof. Na Lívia, tá normal. E na Lívia, diminuído. Pessoal, é assim que vai acontecer com o paciente. Por mais que eu falei que quando a gente usa furosemida, a gente tende a dar uma equilibrada mais no potássio, cada paciente responde de um jeito. Por isso que é importante vocês sempre dosarem o potássio. Por quê? Porque tem pacientes que o potássio vai estar normal, não vai te dar trabalho. Tem aqueles pacientes que o potássio vai estar diminuído e tem aqueles pacientes que o potássio vai estar aumentado. E o problema é que essa alteração de potássio leva à arritmia cardíaca e pode dar uma parada cardíaca. Então, na hora que o potássio está normal, tá tudo ok. E na Lívia que o potássio estava baixo, o que eu faço? Se o potássio baixo, eu vou diminuir a dose de suspender? Oi? Se o potássio estiver baixo, furosemida, diminui. Tá certo. Certinho, Tainá, o que você falou. Eu posso reduzir a dose da furosemida. Na verdade, o que você falou está extremamente correto. A gente vai começar a trabalhar com drogas para melhorar esse potássio. É dessa forma que a gente vai melhorar. Então, ou a gente pode reduzir a furosemida, ou a gente pode aumentar a dose da espironolactona, se for permitido.
Então, assim, é dessa forma que a gente vai tentar controlar o potássio. Não existe uma receitinha de bolo, mas é sempre mexendo nas medicações. E em você, Tainá, que o potássio estava alto? Eu tenho que prestar atenção nos que poupam o potássio. Você tem que prestar atenção naqueles que poupam o potássio. Então, de repente, né, até a professora Luciane já falou para mim que teve situações que ela teve que retirar temporariamente a espironolactona. Então, se for preciso, você suspende por um tempo até normalizar o potássio. Ela falou que uma vez ela pegou um paciente que teve uma hipercalemia tão importante que ela teve que suspender tanto o IECA como a espironolactona até normalizar o potássio. Então, é nisso daí que nós temos que prestar atenção. Temos que prestar atenção nas drogas que aumentam a sobrevida, nas drogas que alteram o potássio, tá? Porque isso pode levar a arritmia no meu paciente, nas drogas que vão reduzir sintomas, como a furosemida. Então, tudo isso é bastante importante. Compreenderam, pessoal? Tudo bem? Sim. Prof, deixa eu tirar uma dúvida. Se o potássio estiver baixo, eu teria que aumentar ele, certo? Se o potássio estiver baixo, você vai aumentar. Não tem como a gente dar potássio intravenoso, tá? Então, mas aí, no caso, então, eu iria reduzir, por exemplo, a dose do IECA, vamos supor. Então, sabe por que o IECA é o último que a gente mexe? Porque o IECA é o que mais controla a pressão do paciente. Então, mas aí, independente, então, eu reduziria os outros. Se ele estivesse alto, daí eu mexeria com a espironolactona, é isso? Não entendi, Laura, sua pergunta. Fala de novo, não processei. Eu falo assim, se ele tá alto, aí eu vou diminuir a droga que diminui a secreção dele, certo? Para ele eliminar mais. Perfeito, certo. Aí, no caso, eu iria diminuir a espironolactona, porque ela poupa, é isso? Perfeito, certinho teu pensamento, baixo, exatamente isso. E aí, se eu tivesse baixo, por exemplo, daí eu poderia também reduzir a dose da espironolactona para secretar mais. Se o potássio estivesse baixo, aí você teria que aumentar a dose da espironolactona para poupar mais. Isso que eu quis dizer. Falei errado, mas eu entendi, então, pronto. Tá? Você entendeu, então? Entendi. Então, tá bom. Tudo certo? Professora. Bom. Oi. Tô gostando de ver a participação, viu? A professora colocou que para suspender o IECA-BRA, o potássio vai estar maior que 5,5. E com relação à espironolactona, 5,9. Não, então, mas só que 5,9, na verdade, não é assim, não é esse o critério para suspender a espironolactona. Quando o potássio fica 5,9, que você não pode deixar 5,9, que é muito alto, lá, na verdade, aquele slide, vou voltar lá para você ver, é quando o paciente tem uma hipercalemia persistente. Então, assim, o potássio não abaixa. Nesse paciente, você acaba nem usando mais a espironolactona nele. Entendeu? Quer ver? É o Elton, né? Isso. Vou te mostrar aqui. Espera um pouquinho. Cadê tu? Vocês estão conseguindo ver a apresentação assim? Sim. Tá. Evitar em pacientes com hipercalemia persistente. Então, na verdade, você não espera chegar nesse valor, Elton. Foi bom que você fez essa pergunta para esclarecer. É que tem pacientes que persistem com esse potássio nesse valor. Então, esse paciente que tem essa hipercalemia persistente, você nem usa espironolactona. Mas ficou aí, claro agora? Se começa a usar, ele não tem esse nível ainda, e chega em 5,9 com a espironolactona. Daí eu posso continuar.
posso continuar usando? Ou... Não, não. Primeira coisa, potássio maior que 5,5, esquece, você nem vai usar. 5,5 também serve de critério para a espironolactona, tá? Ah, tá. É que aqui Mas, por está exemplo, falando que tem pacientes que não abaixam o potássio. Quando você vai dosar, já está muito alto. Nesse paciente que sempre tem um potássio alto, você nem fica mais tentando a espironolactona. Você nem usa mais ela no esquema terapêutico. Porque o correto, Elton, é quando você normalizar o potássio, você volta com a espironolactona, ou com o inibidor da ECA que seja. Mas quando o paciente ele persiste sempre com potássio alto, você esquece da espironolactona nele, nem volta mais com ela. Ah, tá. Mas, assim, numa situação, por exemplo, você chega no 5,5 e já está usando a espironolactona e o IECA. Aí você suspende os dois ou suspende primeiro a espironolactona e depois o IECA? Nessa situação, suspende os dois. Foi a situação que eu falei da professora Luciane, porque o potássio está muito alto nessa situação. Espera normalizar e depois você volta. Ah, tá. Tá certo. Porque o problema desse potássio de 5,5 é o paciente ter uma parada cardíaca. Entendeu? Certo, entendi sim. Obrigado. Então, tá bom. Foi bom que aí a gente esclareceu. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de quem? Ah, dos bonitinhos aqui, ó, nitrato e hidralazina. Então, o nitrato é a classe da isosorbida e da nitroglicerina. A isosorbida e a nitroglicerina são nitratos. O que eles fazem, pessoal? Então, esses nitratos, vou falar um pouquinho deles, eles pertencem a um grupo que nós chamamos de nitrovasodilatadores. Eles estimulam a liberação de óxido nítrico. E como eles estimulam a liberação de óxido nítrico, eles acabam ativando o guanilato ciclase solúvel, a gente vai ter um acúmulo de GMP cíclico ou AMP cíclico, tanto faz, que vai diminuir a concentração de cálcio intravascular, levando ao relaxamento. Então, os nitratos é uma classe muito importante. Nitratos, eu queria que vocês guardassem também, que não serve somente para insuficiência cardíaca. Então, quem que é os nitratos que eu falei para vocês? A isosorbida e a nitroglicerina, que são as medicações. Então, os nitratos, eles são muito usados em pacientes que têm angina. Tanto em angina instável como em angina estável. Por quê? Porque ele faz vasodilatação, tanto arterial, como venosa e coronariana. Então, por ser um importante vasodilatador, ele acaba também sendo uma das classes de escolha no tratamento da angina. E aí, agora, a gente está falando de insuficiência cardíaca. E a professora está dizendo que uma das opções dos nitratos também é para o tratamento da insuficiência cardíaca. Sim, também pode ser usado para insuficiência cardíaca. Mas na insuficiência cardíaca, quando é usado, geralmente a gente associa com a hidralazina. Vocês lembram quem que é a hidralazina, que eu já ensinei para vocês na aula de hipertensão refratária? É um vasodilatador de ação direta, que existe há mais de 100 anos e o mecanismo de ação ainda não é comprometido, não é conhecido, não é reconhecido. Só que a hidralazina, por ser um vasodilatador de ação direta, reduz bastante a pressão, né? Então, aqui, nós usamos o nitrato, que reduz pré-carga, e a hidralazina, que reduz pós-carga. Acaba sendo uma combinação boa, porque o nitrato reduz pré-carga e a hidralazina reduz pós-carga.
Queria que vocês guardassem que essa combinação, ela só aumenta a sobrevida em pacientes negros autodeclarados a partir de classificação funcional 3. Então, essa combinação, ela só vai aumentar a sobrevida em paciente classificação funcional 3, que são negros autodeclarados. Hoje aqui, assim, é muito difícil ter negro autodeclarado, porque a gente tem uma miscigenação muito grande da população. Então, às vezes, uma pessoa, assim, que é mais morena, como que ela vai saber se ela é negra autodeclarada? Eu acho que acaba sendo até complicado isso, mas eu estou falando que está na diretriz. Então, é o seguinte, vocês lembraram do nitrato e da hidralazina? Quando que vocês vão indicar essa combinação? É isso que a gente vai aprender agora. Nossa Senhora, quanta medicação para insuficiência cardíaca, né? Gente, é assim, é muito mais fácil a gente tratar a hipertensão do que a insuficiência cardíaca. Isso eu acho que ficou bem claro para vocês, que acaba sendo mais fácil o tratamento da hipertensão do que a insuficiência cardíaca. Porque isso que ainda que eu vou falar hoje do tratamento básico, tem muito mais medicações. Então, vamos colocar lá um paciente classificação funcional 3. O que vocês estão usando até agora? Ajuda a professora. Vocês vão participar também. Ele tem classificação funcional 3. O que a gente vai estar usando? Vou colocar meu carregador aqui. O que a gente está usando, gente? IECA, beta-bloqueador. Se ele quiser com edema, eu vou colocar furosemida. Então, espironolactona e furosemida ainda. Espironolactona você não usa por conta do edema, né? Não, eu tinha esquecido dela. Então tá bom. Só que agora, Tainá, o meu paciente, ele é negro, classificação funcional 3. Aí eu posso usar também nitrato e hidralazina. Você é obrigada a dar nitrato mais hidralazina também. Porque vai aumentar a sobrevida. Tá? E drogas que aumentam a sobrevida é muito bem-vinda no esquema terapêutico. Entendeu, Tainá? Vou só colocar aqui na tomada. Sim, pronto, tudo certo. Tainá, agora eu tenho um paciente classificação funcional 3, mas não é negro. O que a gente vai usar? Mas tem edema? Tem edema. Tá, então é o IECA, beta-bloqueador, espironolactona e furosemida. Tá. Só que agora, coitadinho, a pressão dele tá alta. Não está controlando com essas medicações que também são bons antipertensivos. O que eu faço agora? E agora? Pode dar um nitrato, não pode? Porque ele vai diminuir a pressão? Isso, pessoal, é isso aí. Então, você tá com o seu tratamento bonitinho, o seu tratamento otimizado, bonitinho, mas a pressão do paciente ainda está alta. E por que é ruim a pressão do paciente ainda estar alta? Porque a pressão alta, ela contribui para a hipertrofia, para o remodelamento cardíaco. Então, como ela contribui para a hipertrofia, para o remodelamento cardíaco, a gente tem que usar drogas para normalizar essa pressão. Então, pode dar hidralazina e nitrato. Muito bem. É isso que eu quero que vocês saibam. É associado, né? Associado. Tem médicos que não associam, tá? Eu já vi até a doutora Luciane, que é professora de vocês, às vezes prescrever só a hidralazina nesse caso. Porque a hidralazina, como ela reduz pós-carga, é a que mais reduz a pressão. Mas pode dar associado sim. Tá certo? Bom, agora uma outra situação.
esse mesmo paciente que vocês me falaram aí, esse mesmo paciente que está usando IECA, beta-bloqueador, espironolactona e furosemida. A pressão dele está boa e ele não é negro. Eu preciso usar hidralazina e nitrato? Não. Não. Só que a creatinina dele está 13,6. E agora? A função renal dele não está boa. A creatinina está 3,6. E agora? Tira o IECA e coloca o nitrato e hidralazina? É isso daí. Quando o paciente não pode usar IECA ou BRA por alguma contraindicação absoluta, você retira essas medicações e coloca a hidralazina e o nitrato no lugar. Entenderam? Então, na verdade, são 3 condições para vocês prescreverem hidralazina e nitrato. Quando o paciente é negro autodeclarado, principalmente a partir de classificação funcional 3, quando o paciente está com o esquema bonitinho, otimizado, mas a pressão dele ainda continua alta, e quando o paciente tem alguma contraindicação absoluta ao IECA e ao BRA. Aí você tira o IECA e o BRA e coloca a hidralazina e o nitrato no lugar. Compreenderam? Sim. Então tá bom. Tá? A participação de vocês está muito boa, tô gostando. Vamos lá. Pessoal, na verdade, o que eu estou falando é o mais importante para esse momento, tá? A gente vai falar muito de nitrato lá no 7º termo, por isso que eu não estou aprofundando tanto. Vamos ficar uns 2 meses falando. E agora, para a gente finalizar, a última droga de hoje é a digoxina. Digoxina é um digitálico. E a digoxina, ela tem efeito inotrópico e cronotrópico. Vocês sabem se é positivo ou negativo? Vamos ver. Inotrópico positivo e cronotrópico negativo? Perfeito, isso mesmo. Então, a digoxina, ela vai atuar numa bomba, lá nos miócitos, que é nessa bomba de sódio, potássio, ATPase. Espera só um pouquinho. Opa! Ela atua nessa bomba, ela inibe essa bomba. Quando ela inibe a bomba de sódio, potássio, ATPase, a gente vai ter um influxo de sódio e a saída de potássio. Então, acontece isso, entra sódio e sai potássio. O aumento de sódio intracelular vai expulsar o cálcio que estava guardadinho no retículo sarcoplasmático. Então, o cálcio estava quietinho, né, gostosinho aqui dentro do retículo, ele acaba sendo expulso, aí a gente vai ter um aumento de cálcio intracelular. E esse cálcio aumentado dentro da célula vai, né, aumentar a contratilidade cardíaca, por isso que ela tem um efeito inotrópico positivo. Então, a digoxina, ela vai ter um efeito inotrópico positivo por conta desse mecanismo de ação dela. Essa é a farmacodinâmica. Ela inibe essa bomba de sódio, potássio, ATPase. Quando a bomba está inibida, os papéis dos íons se invertem, né? Porque o correto era o sódio sair e o potássio entrar. Então, aqui agora o sódio entra e o potássio sai. Aumenta o sódio, que vai expulsar o cálcio, e aí o cálcio fica aqui dentro da célula. Nós temos um efeito inotrópico positivo. Aumenta a força de contração. Essa é a ação direta da digoxina. Nós temos uma ação indireta, que é perfeito para o tratamento da insuficiência cardíaca, é que a digoxina, ela tem um efeito cronotrópico negativo. Ela reduz a frequência. Por quê? Porque ela estimula tônus vagal, ela aumenta a atividade parasimpática.
Não vão confundir simpático com parasimpático, hein? Então, quando a gente aumenta a atividade parasimpática, a gente estimula a liberação de acetilcolina, que reduz a frequência cardíaca. Então, é perfeito para o tratamento da insuficiência cardíaca, porque eu estou usando uma droga que aumenta a contratilidade e reduz a frequência. Por que é importante usar drogas que reduzem frequência? Porque a gente está poupando esse coração. Vocês mesmos falaram hoje de um esforço cardíaco, já que esse coração está doente. Quando que eu uso a digoxina? Quando o paciente é muito sintomático, quando ele tem muitos sintomas de falta de ar. Até perguntei para a professora Lu, falei, Lu, na diretriz, porque como ela tem a clínica, ela acaba me ajudando bastante. Na diretriz, não fala assim, ó, vou usar em determinado momento. Ela falou que realmente não tem. Vocês vão avaliar isso no paciente, quando ele tem muitos sintomas, você está usando já todas essas medicações que eu falei para vocês, e o paciente ainda continua muito sintomático, você acaba usando a digoxina para aliviar os sintomas. Ela não aumenta a sobrevida, mas ela ajuda a aliviar os sintomas. Então, ela é uma droga para reduzir os sintomas. Ela não interfere com a sobrevida, mas ela deixa o paciente menos sintomático. Qual que é o problema da digoxina? O grande problema dela é isso aqui, ó. A dose terapêutica é muito estreita, ou o índice terapêutico, a janela terapêutica é estreita. Então, a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. 0,125 a 0,25. Outra dose que vocês vão ter que guardar, tá? Então, a dose da digoxina é importante, porque ela tem um índice terapêutico estreito. Dose terapêutica muito próxima da dose tóxica. Além disso, ela tem uma meia-vida de eliminação lenta. Ela demora aproximadamente 48 horas para ser eliminada. Então, assim, é uma droga que, além de ter um índice terapêutico estreito, demora para ser eliminada. Então, geralmente, quando o paciente é idoso, ou quando ele é portador de uma insuficiência hepática, ou até de uma insuficiência renal, não precisa ser as 3 condições associadas, podem ser isoladas, vocês devem prescrever até em dias intercalados, já que é uma droga que demora para ser eliminada. Então, vocês preferem a menor dose e acabam intercalando os dias, tá? Por que todo esse cuidado? Porque o paciente pode ter intoxicação digitálica, ele pode se intoxicar com a digoxina, ele pode apresentar manifestações neurológicas, vista turva ou amarelada é muito característico. Vocês sabem como chama vista turva ou amarelada? Xantopsia. A professora Márcia estava vendo uma prova, acho que foi lá do Albert Einstein, que eles estavam perguntando isso. O que é xantopsia? Vista turva ou amarelada. E aí pode ter manifestações gastrointestinais, náuseas, vômitos, que pode evoluir para uma manifestação cardíaca com bloqueio atrioventricular. Como que a gente trata a intoxicação digitálica? Retirando a digoxina, tá? Não me falam, reduz a dose, professora. Que dose, se a dose já é pequena? Então, a intoxicação digitálica, vocês vão reverter retirando a digoxina. Tudo bem? Pessoal, agora dúvidas. Acabamos já. Agora eu quero as dúvidas. O que vocês têm para perguntar? Hã? Prof, eu fui perguntando durante a aula o que seria. Vocês acharam difícil? Muita coisa a professora a Lu já falou na aula, né? Tipo, não o mecanismo de ação, mas assim, as drogas que ia usando. Então, meio que você foi fazendo como se fosse uma revisão e adicionando conteúdo, né?
Então, Ela por isso, falou do inibidor da SGLT2, não Ah, falou? é Que hoje em verdade, dia está falou. sendo usado, só que a gente não pede na prova ainda, e a professora não colocou na aula, porque ainda não está na diretriz. Então, não é, a professora Renata não quis falar. Não, foi um combinado com ela. Eu sabia que ela ia falar, né? Então, a gente não coloca na aula ainda, porque ainda não está na diretriz de insuficiência cardíaca. Apesar de ser uma droga que está trazendo benefícios para o paciente portador de insuficiência cardíaca, a gente não tem no SUS ainda. Tá bom? Ó, eu anotei o nome, só para eu tenho que ter um controle depois para passar para a Márcia, das pessoas